Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós estamos aqui no livro de Joel, capítulo 1 ao capítulo de número 3. O tema do nosso devocional é: você entende os propósitos das tribulações em sua vida? Nosso texto base está em Joel, capítulo 1, verso 15, que diz: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Eu vou tentar dividir essa palavra em 3 partes, tá bom? Eu peço um pouco a sua paciência e a sua atenção, porque eu creio que nós vamos aqui fazer um vislumbre do que está acontecendo aqui no livro de Joel, para que nós possamos entender mais aqui sobre as Escrituras, tá bom? Bom, eu vou dividir em 3 partes. A primeira eu vou contextualizar aqui, tá? Depois eu vou fazer uma associação com a escatologia e a terceira parte dessa palavra vai ser a nossa aplicação pessoal. Muito bem. Queridos, nós chegando aqui no livro de Joel, nós chegamos aí praticamente a quase 50% do nosso plano de leitura, tá bom? E estamos indo bem, tá bom? Eu tenho certeza que tem sido bênção. Continue perseverando, continue avançando, porque o Senhor tem nos ensinado, tá? Muito bem, deixa eu falar aqui algo para você. Nós temos aqui um contexto, porque que o livro de Joel ele vai entrar logo aí depois do capítulo 13, tá? De 2 Reis. Porque o capítulo de 2 Reis, ele fala do reinado de Joás. E os estudiosos acreditam que o livro de Joel ele se encaixa muito mais nesse contexto aí no final do governo de Joás. Existe uma segunda interpretação que acredita que o livro de Joel ele foi escrito após o exílio. Mas, digamos assim, a interpretação mais aceita é essa de que ele acontece aí, o profeta ele vai profetizar aí próximo aí depois do governo do rei Joás, tá? Lá no capítulo 13 de 2 Reis. Muito bem, o que nós temos aqui, queridos? Nós temos aqui um contexto muito interessante sobre uma praga que ela viria sobre o reino de Judá, tá bom? Não só, mas afetaria todos ali, aquela região, né, ligada também a Israel. Mas essa praga acabaria com toda a fonte de produção do povo. Iria afetar as lavouras, o gado, iria afetar a terra. E aí, quando afeta a economia, a produção, começa a vir um efeito em cascata, um efeito em cadeia. Então aí vai afetar as pessoas, vai afetar o próprio serviço no templo, ou seja, vai virar um caos na sociedade. E essa praga que viria dos gafanhotos, aqui como eu falei, eu estou explicando a primeira parte, tá? Peço muita sua atenção para que no final você possa ter o vislumbre completo do que nós queremos trazer aqui. Então, nós temos aí essas pragas, né? E ela não seria algo simples, seria algo muito forte, ao ponto de dar uma impressão até de ser o fim do mundo. Inclusive, esse dia no qual o Senhor estaria enviando essas pragas, ele chama inclusive do dia do Senhor, como uma espécie de julgamento. Então veja, o envio dos gafanhotos, ele representaria o dia do julgamento, onde Deus de certa forma estaria punindo Israel pelas suas desobediências, né? Que Judá também, evidentemente. E seria um dia terrível, Pois bem, então nós temos aqui no capítulo 1 de Joel esse anúncio, tá bom? Dessa praga que virá, o que iria acontecer, né? Inclusive seria algo assim, uma grande assolação no campo. Inclusive a terra diz no versículo 10 que ela estaria em luto, o cereal ia ser destruído, a vide iria se secar, as oliveiras iriam se murchar, as olivas, né, se murchariam, os lavradores iriam se envergonhar porque não teria o trigo, não teria a cevada, não teria a messe do campo, a vide se secaria, a figueira iria murchar, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secariam e já não haveria alegria entre os homens, né? Os animais iriam sentir, enfim, como eu falei bem no início, né? Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 2, nós vamos ver que para que isso não acontecesse, era necessário que houvesse, tá? Não, e detalhe, no capítulo 2 ele ainda continua até o versículo 10, mostrando como seria isso, como isso ainda seria ainda mais terrível. Ele inclusive disse que seria dia de escuridade, de densas trevas, no capítulo 2, verso 2. Nuvem e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Ele fala, à frente dele vai um fogo devorador,
Verso 4, aparência como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Então veja que até o versículo 10 do capítulo 2 ainda há uma descrição desse terrível dia. Quando chega no versículo 12 em diante, nós vamos ver o que pode ou o que deve ser feito para que esse juízo e esse mal que vai vir sobre Israel, ele seja mudado. E essa mudança, ela vai vir a partir do momento que o povo se arrepender profundamente, entendeu? Então o povo precisaria se converter de todo o coração, e não só uma coisa aparente, mas de fato algo que vem do coração. Ele diz o seguinte: até não rasguem as vossas vestes, rasgai os vossos corações, diz o Senhor. E ele fala, se convertam a mim, porque Deus, ele fala que ele é misericordioso, ele é compassivo. Então tudo isso que está acontecendo tem o intuito, queridos, de trazer Israel para um verdadeiro retorno, um arrependimento, com relação aos seus pecados, se voltando para o Senhor e se dispondo a obedecer e se firmarem na aliança que foi feita com eles e com seus pais, tá bom? E aí, curiosamente, nós temos aqui uma outra promessa que continua ainda no capítulo 2, depois que eles passarem por esse arrependimento, o Senhor vai restituir todas as coisas, vai restituir a produção, enfim. Tudo que foi devastado, tudo aquilo que veio como um mal sobre Israel, vai ser restaurado. Quando Deus restaura, ele multiplica de forma variada, de uma forma múltipla. Quando nós chegamos no versículo 28, ele ainda fala que depois desse tempo, ele vai derramar, após o arrependimento, o seu espírito sobre o seu povo. E aí isso traria uma espécie de revestimento, de proteção, para que o povo não voltasse mais aos seus pecados. Quando nós chegamos no capítulo 3, há uma promessa de juízo sobre as nações inimigas, ok? E aí nós vamos ver que, ao mesmo tempo que há uma devastação dos gafanhotos, essas nações, elas viriam sobre Israel, aproveitando toda a calamidade que acontecia ali, e iriam, na verdade, ser uma espécie de segundo gafanhotos. Seriam, na verdade, os verdadeiros gafanhotos. Seriam os povos que viriam, oprimiriam o povo de Israel, tentariam subjugá-los. E aí Deus promete que lá no vale de Josafá, Deus iria providenciar a vitória para o seu povo. Iria providenciar a vitória para o seu povo. E aí no final do capítulo 3, Deus vai trazer a restauração de Israel, após também executar juízo contra estas nações que oprimiram o povo de Israel. E aí essa é a primeira parte que eu falei. A segunda parte agora que eu quero falar para você é que esses eventos aqui, eles também têm uma conotação escatológica. Quando você está lendo esses versículos e essas passagens, você vai perceber que ele tem conotações escatológicas, que apontam para o final dos tempos, que apontam para uma futura restauração de Israel e uma futura restauração também da igreja. Então veja, a igreja, ela não é muito diferente também de Israel. Então, há uma necessidade, queridos, de um profundo arrependimento. Por exemplo, todos nós aqui no nosso país, nós estamos sujeitos a catástrofes, a calamidades. E tudo que acontece ao nosso redor é um lembrete, é um sinal de que nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos voltar de todo o nosso coração, mas também aponta para um futuro escatológico, onde o Senhor vai restaurar todas as coisas. Vai vir um dia do juízo do Senhor, no qual ele vai permitir, como diz Apocalipse, que sejam derramadas as taças sobre esse mundo, venham os cavaleiros do Apocalipse, e vai ser colocado pragas, calamidades, doenças neste mundo. Claro que, veja, nós temos uma conotação escatológica no qual isso, num futuro específico, ele vai acontecer na história da humanidade, mas também existe esses sinais acontecendo de forma particular na vida de cada pessoa da Igreja de Cristo. Porque há situações que acontecem que a única explicação é tentar entender o que Deus quer comunicar com isso aí, Então, essa aqui é a segunda parte que eu faço uma comparação, que isso aqui tem a ver com os eventos futuros. Inclusive, quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele vai confirmar essa promessa. Olha, isso aí é uma antecipação à vinda do Espírito do que vai acontecer em definitivo no final dos tempos, onde Deus vai derramar de forma absoluta o seu Espírito sobre toda a carne. Hoje,
o Espírito está disponível para aqueles que buscam, né? Mas naquele dia vai ser derramado sobre todos, né, que se arrependeram. Lembre que antes do Espírito ser derramado, deve anteceder um profundo arrependimento, né? E trazendo para nossa vida hoje, né, inclusive eu coloquei um tema aí, você entende os propósitos das tribulações em sua vida? Porque nós temos aqui uma situação que é o seguinte, trazendo para a nossa vida tudo isso que eu falei, veja, Deus ele quer um povo santo, Deus quer um povo restaurado. Quando nós não queremos obedecer a Deus, né, nós resistimos em obedecer a Deus, em reconhecer o nosso estado de pecadores e a nossa real condição espiritual, e a gente insiste em viver sem Deus, queridos, Deus vai mover as coisas ao nosso redor. A pior coisa que acontece na vida de alguém é quando você não tem dinheiro, quando você não tem o que comer, quando existe uma crise no país onde estamos, que afeta as famílias. O que mais? Uma coisa que afeta muito de nós é quando estamos enfermos, quando alguém da nossa família fica doente, quando alguém da nossa família vem falecer. Então são situações que mexem profundamente conosco. O que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Você já imaginou se Manaus ficasse debaixo d'água, praticamente, e você perdesse tudo que você tem? Você perdesse casa, nós, né, perdêssemos dinheiro, tivéssemos familiares que morressem. Um estado muito parecido com o que está sendo descrito aqui, né? No livro de Joel, onde haveria um impacto. E aí, queridos, entra uma situação. Nós que servimos a Deus, isso aí automaticamente deve nos levar a uma reflexão do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, quando nós não queremos mais nos voltar para Deus, Deus, na sua misericórdia, Ele permite isso. Isso não pode ser visto como uma maldade, um mal. Ainda que venha acontecer tudo isso que eu falei, mas isso deve ser visto como um ato de misericórdia do Senhor que nos chama para o arrependimento. Porque se isso não acontecesse, o ser humano ele não tem limites, queridos. O ser humano ele não tem limites. Quanto mais peca, mais ele quer. Quanto mais facilidades tem, mais ele se envolve. Então, Deus ele sabe que se ele não permitir tribulações, o homem, em definitiva, ele vai se perder. Pensa um pouquinho comigo. Vou tentar aqui fazer uma associação. Olha só, veja a vida que você tem hoje. Veja a vida que você tem hoje. Se você não passasse tribulação, dificilmente você estaria na igreja. Sabia? Vamos lá, você tem dinheiro, se o casamento tá uma bênção, entre aspas, porque sem Deus nada tá bem. Tá bem, entre aspas, quando aparentemente você ainda não viu nada do seu cônjuge para se decepcionar. Mas a partir do momento que você vê e a sua fé está no seu cônjuge, aí você vai ver o que é decepção, né? Então vamos lá, né? Entre aspas, como eu falei, se o casamento tá bom, você tem dinheiro, você tem um bom emprego, você tem casa, você tem carro, você pode viajar para todo canto, você come nos melhores restaurantes, você tem do bom e do melhor. Aí eu pergunto para você, querido, será que você estaria na igreja? Será que você oraria? Será que você, de fato, amaria a Deus? Sua saúde tá boa, tudo dá certo, entre aspas, que é uma hipótese, né? Dificilmente, queridos, dificilmente. Eu tenho certeza que as tribulações que você passa hoje, que você tem, é algo que Deus permite para manter você e me mantendo controlado. E glória a Deus por isso. Porque se Deus nos desse tudo, queridos, que nós quiséssemos, nós não olharíamos para Ele. Então, nós tornaríamos Deus, resumiríamos Deus apenas a um fazedor de desejos. Como o gênio da lâmpada, que quando você precisa, você corre lá, recebe o que você quer e acabou. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, entendeu? O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele precisa ser adorado. Ele é digno de ser louvado, engrandecido. E o ser humano, no fundo, ele tem essa síndrome de querer ser Deus. Então, resumindo o livro de Joel, é exatamente isso. Deus tem permitido essas tribulações para que o homem ele entre numa reflexão para saber quem ele é. E ele só é pó. Ele não é nada, né? O ser humano não é nada. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá uns apertos de vez em quando para que nós venhamos nos voltar para Ele. Porque se assim não for, o homem não volta para Ele. Essa aqui é a grande verdade. Então, queridos, e a promessa para aqueles que se voltam para Deus é restauração. Ele disse que Ele vai, olha só, restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, se eu e você nos arrependermos daquilo que Deus traz ao nosso coração, Ele vai restituir a promessa dele. Mas antes que haja restituição,
precisa ter o arrependimento, a confissão, o abandono de velhas práticas e voltar para o novo. O novo é na presença dele. Então ele fala que ele vai restaurar, ele vai derramar do seu espírito, ele vai nos dar verdadeira alegria que dinheiro, casamento não dá. A pessoa que casa pensando, querido, que ela vai ser feliz, não é o casamento que torna a pessoa feliz. O que torna uma pessoa feliz é Deus. Porque se o casamento por si só tornasse alguém feliz, não haveria separação. E não é isso que acontece. Então, muitas vezes, Deus não é o fundamento de um relacionamento. E relacionamento, para dar certo, os dois precisam estar firmados em Deus, para que haja restauração de famílias, de casamentos, né? Então, assim, essa mensagem do profeta Joel, ela é muito profunda. Às vezes, a pessoa está passando uma situação de saúde, né? Ela está passando uma luta, ela passa uma situação que ela não entende por quê, ou porque algo aconteceu com ela. Tudo, queridos, que acontece conosco, tudo é para nos trazer para a presença de Deus. Tem pessoas que estão passando tribulação, elas continuam ainda correndo atrás de mais tribulação. Então volte, porque a promessa, voltemos ao Senhor, porque a promessa dele é uma promessa de restituir, capítulo 2, verso 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Por quê? Porque, como eu falei, quando nós não queremos voltar para o Senhor nos aperta. E uma vez, querido, deixa eu te falar algo, uma vez que você aceitou Jesus, você não tem noção da aliança que você entrou. Você entrou numa aliança que tem bênçãos, mas Deus vai nos apertar muitas vezes para que venhamos voltar para esta aliança que um dia assumimos com Ele. Deus é Deus de aliança. E Deus é um Deus que se importa, porque se Ele não se importasse, se fosse como muitos de nós que somos pecadores, que a pessoa muitas vezes se afasta, a gente fala assim, que se exploda, tomara que já vá embora de vez. Não, Ele é misericordioso. Ele nos dá uns apertos para que venhamos, né, nos fazer voltar para Ele. Amém, queridos? Então, eu deixo essa palavra para você. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. E aí eu deixo essa pergunta retórica, né? Você entende o propósito das tribulações de sua vida? Eu creio que se você entendeu essa palavra e se voltar hoje e se arrepender, eu tenho certeza que você vai entender o propósito de tudo.